Boa tarde, pessoal. Vamos gravar aqui agora um estágio relativo à gestão escolar como projeto e como foi administrada a gestão escolar durante quase 2 anos da pandemia do Covid-19. Meu nome é Kátia Fusec, estou cursando o 8º semestre de Pedagogia na FMU e agora eu vou fazer uma entrevista na íntegra com a coordenadora pedagógica de uma escola municipal da cidade de São Paulo, que fica na zona leste da capital. O nome dela é Josiana. Josiana, conte-me um pouco sobre a sua formação acadêmica e a sua experiência como coordenadora pedagógica. Boa tarde. Antes de começar a falar da minha formação, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite de estar participando desse momento. A gente sabe como é importante o estágio profissional antes de iniciar na profissão. Bom, eu sou formada em Ciências Biológicas e Gestão Escolar. Iniciei minha carreira no magistério no ano 2000, como professora de Ciências e Biologia da rede estadual. Em 2003, após o concurso público da prefeitura, eu ingressei como professora na rede municipal do ensino de São Paulo. Nesses anos de carreira, além das aulas regulares, eu desenvolvi diversos projetos voltados para o incentivo do protagonismo dos jovens e para a superação das dificuldades de aprendizagem. Em 2018, eu tive a oportunidade de ir trabalhar na coordenação pedagógica da escola onde eu estou até hoje. Inicialmente, houve uma resistência da minha parte, porque se tratava de uma unidade com um histórico complicado, que foi deixado por gestões anteriores, o que dificultava a parceria com a comunidade local, já que essa comunidade se mostrava muito resistente à mudança da gestão. Após a insistência da diretora, que estava naquele momento, eu acabei aceitando o desafio. 2018 e 2019 foram anos de muita adaptação. Naquele momento, eu dividia a função de coordenação com outra colega. Eu acompanhava os anos finais, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, e ela acompanhava os anos iniciais, do 1º ao 5º ano. Em 2020, eu iniciei o ano sozinha na coordenação pedagógica, o que foi um tremendo susto, né? Porque eu fiquei responsável pelo acompanhamento de todas as 25 turmas da escola, sendo que 13 turmas eram dos anos iniciais e 12 turmas dos anos finais. No mês de março, com a suspensão das aulas presenciais, a minha reação imediata foi de medo, de insegurança, porque além do cenário desconhecido da doença, também havia o desafio de acompanhar pedagogicamente os professores e os estudantes de toda a escola. 2020 foi um ano muito intenso, foi um ano de muita resiliência, de aprendizagem e superação. Mas, apesar de tudo, nós conseguimos finalizar o processo pedagógico a contento, graças à união dos professores e graças à participação dos estudantes, à compreensão e ao apoio das famílias. Obrigada, Josi, também pela oportunidade de participar aqui dessa entrevista. Eu acho que vai ser de muita valia para quem acompanhar esse projeto, que realmente foi um ano, quase 2 anos agora, de muita dificuldade não só para a gestão escolar, como para os alunos e para os professores. Agora falando um pouco sobre a localização da escola e a comunidade. Ô Josi, onde fica a escola que você trabalha e como que é a comunidade que você atende hoje?
Bom, a escola onde eu trabalho fica na região da Penha, na zona leste de São Paulo. O bairro é uma região muito tranquila. É uma região com vários comércios e as casas são casas muito boas. No geral, os nossos estudantes, eles são de famílias com uma condição financeira razoável. Temos poucos estudantes em situação de vulnerabilidade social e financeira. A comunidade é muito participativa. Eles se envolvem e participam ativamente dos colegiados da escola, conselho de classe, associação de pais e mestres. O prédio da escola é bem bonito. As salas são amplas, os corredores e as escadas são largos. Possui sala de informática, sala de vídeo, 3 quadras, refeitório, laboratório de ciências todo equipado, sala de leitura com um acervo rico e muito variado, uma brinquedoteca e a sala de arte. A escola é linda e super bem conservada. Nessa escola que eu trabalho, é muito comum os estudantes entrarem no primeiro ano e saírem somente no 9º ano. E muitos saem de lá tristes, pois eles querem continuar estudando lá. Só que, infelizmente, a escola só atende até o 9º ano. Eu trabalho nessa escola desde 2007 e, se depender da minha vontade, vou me aposentar lá. Muito legal, Josi, porque a localização também influencia muito na maneira como a adaptação na pandemia funciona, né? Se encaixa na realidade. Entendo assim que escolas de periferia, em locais muito distantes, a dificuldade talvez seja um pouco mais intensa do que quando a gente fala de pessoas com uma condição um pouco melhor. Então a gente está falando de talvez uma comunidade de classe média, baixa, algo assim, correto? Isso mesmo, isso mesmo. Eles tiveram um pouco de dificuldade, mas a questão de acesso à internet não foi um desafio muito, muito grande nessa escola, como a gente vai ver mais para frente. Perfeito. Obrigada, Josi. Josi, quais foram as principais dificuldades que você teve em gerir uma escola sem alunos e principalmente considerando a distância? Foram várias. Inicialmente, a preocupação foi em relação à formação dos professores para atender esses estudantes, que não estavam na escola, nem os estudantes e nem os professores. No primeiro momento, por se tratar de escola pública, não estava claro de que forma eles os professores, né, no caso, poderiam fazer esse atendimento. E aqui eu ressalto que, por ser escola pública também, nós não temos autonomia para essas decisões. Qualquer ação, ela precisa estar prevista em instruções normativas e publicadas em diário oficial. Então, isso acabou dificultando um pouco o trabalho, né? Dificulta diariamente e no momento do distanciamento dificultou ainda mais. O segundo desafio foi informar para todos os estudantes e famílias a maneira que eles teriam para estudar. Tivemos que informar o e-mail individual e a senha de cada um. Para que eles pudessem acessar o sistema eletrônico. Então, a ampliação da comunicação externa, naquele momento, foi necessária e urgente. Outra dificuldade foi adequar os equipamentos eletrônicos e convencer os profissionais para que usassem os seus equipamentos e os seus recursos pessoais para atender uma demanda profissional. Porque, novamente, escola pública não tem os recursos e não recebemos os recursos necessários para esse atendimento. Apesar da suspensão das aulas,
toda a documentação administrativa e pedagógica continuou sendo solicitada. Dessa forma, a equipe gestora e a equipe administrativa precisou continuar trabalhando presencialmente, só que nós trabalhamos em regime de plantão, com um horário reduzido e com um revezamento, onde nós íamos na escola uma vez por semana, cada uma da equipe. E ainda também não posso deixar de mencionar a nossa preocupação e a nossa atenção com os estudantes que não tinham o acesso à internet, que não tinham os equipamentos adequados para acompanhar as aulas e os que estavam em fase de alfabetização, além também daqueles com algum tipo de deficiência. Então, essas foram as principais dificuldades que a gente enfrentou naquele momento. Na realidade, são dificuldades que a escola já enfrenta no dia a dia e o distanciamento ele só ampliou essas dificuldades. Interessante falar, eu vou frisar um pouco à frente sobre a deficiência intelectual, porque eu, por exemplo, tenho um filho que passou a pandemia entre os 4, 5 aninhos de idade, em fase de jardim ainda, né? E eu sempre conversava com a diretora da escola referente à dificuldade que deve ter sido para crianças que já estavam no Fundamental 1, já realmente focando no aprendizado de leitura, matemática, nesse tempo à distância. E quanto à deficiência intelectual, o Dudu tem amiguinhos que têm problemas assim, intelectuais e deve ter sido muito mais complicado. E a gente frisa um pouco mais para frente, né, Júlia? Isso mesmo. Josi, quais foram as medidas adotadas e o que a escola precisou desenvolver para atender a todos esses alunos fora do espaço físico deles? Para falar desse tema, é preciso explicar que esse atendimento, realizado pela equipe gestora da escola, ele possui duas frentes. A frente de comunicação e a frente de acompanhamento pedagógico. No que diz respeito à comunicação, a escola já possuía alguns canais potentes de comunicação externa com os estudantes, com as famílias, com a comunidade e com os professores. Nós utilizávamos o Facebook, o Instagram, o blog da escola e o telefone. Para atender às necessidades no momento de isolamento, fizemos uma força-tarefa e fortalecemos e ampliamos esses canais, implementando o WhatsApp Business, o endereço de e-mail, que não era até então disponibilizado para as famílias, cartazes no portão da escola, folders, panfletos e, para casos muito urgentes, nós implementamos um atendimento presencial com dia e horário marcado. Para o atendimento pedagógico, o desafio foi maior. Tivemos que pensar e criar estratégias onde usamos os meios de comunicação citados para divulgar a maneira de acesso ao sistema de ensino que os alunos iriam utilizar naquele momento, que foi o Google Sala de Aula, que na realidade é utilizado até hoje. Só que essas estratégias tinham que prever a divulgação dos dados pessoais deles sem a exposição desses estudantes. Então, foi um desafio. Então, o que nós fizemos? Criamos vídeos, tutoriais descritivos, colocamos faixas na porta da escola e distribuímos panfletos na região, explicando o formato padrão de criação do e-mail e da senha que eles utilizariam para acessar o Google Sala de Aula. Olha, foi difícil, viu? O e-mail dos estudantes da prefeitura, ele é administrado pela Google e ele é formado pelo nome, pela abreviação dos nomes do meio, o último sobrenome
e a data de nascimento, seguido do domínio específico da prefeitura. Então, é um e-mail gigantesco. Você ficaria surpresa, Kátia, com a quantidade de pais, mães e próprios alunos que não sabem a data de nascimento correta deles. E outros que erram o próprio nome e o sobrenome. Nossa. Então, nós precisamos desenvolver ainda mais o quê? A paciência. E a minha paciência, eu tenho bastante. Mas, naquele momento, eu desenvolvi ainda mais. Puxa vida, complicado, hein? Essa foi uma novidade e até bem surpresa mesmo. Imagina, você como gestor ainda tem que administrar a questão dos professores que vão lidar com os alunos em relação a isso, né? Sim, e os professores ajudaram muito, só que o meio de comunicação, no momento, muitos professores que até então eram resistentes em divulgar o WhatsApp pessoal para os estudantes, naquele momento eles viram que não tinha jeito, que se não fosse esse canal via WhatsApp, os estudantes ficariam completamente abandonados, porque através do WhatsApp os professores conseguiam mandar o e-mail correto deles, já formado, né, para eles não precisarem ficar pensando qual era a formação desse e-mail e a senha. Então, isso ajudou bastante também. Eu agradeço, inclusive, aos colegas que conseguiram se desprender, né, dessa forma que eles pensavam, né? Até hoje nós temos muitos colegas que não divulgam o WhatsApp para os estudantes. Mas naquele momento, se não fosse isso, eu não sei o que teria sido deles, não. Nossa, muito desafio mesmo, né? Josi, quais impactos ocorreram para a gestão escolar nesse período de isolamento? E também quais ações que vocês tiveram que tomar para conseguir desenvolver a minimização dos prejuízos pedagógicos? Porque, além dessa dificuldade toda do acesso, a gente está falando do aprendizado, que é o principal que a gente não podia perder no radar nesse cenário, né? Isso mesmo. Então, veja, a escola possui cerca de 800 estudantes, que estão distribuídos em 2 períodos de aula, manhã e tarde. E são, em média, 32 estudantes por turma. Durante a suspensão das aulas, a equipe gestora e administrativa, ela precisou organizar toda a logística para distribuição dos materiais pedagógicos, que eram livros e apostilas. Além disso, também tiveram as cestas básicas e os cartões de auxílio alimentação. Legal. A gente organizava os horários e dias para as famílias fazerem a retirada, com o objetivo de evitar a aglomeração. O contato com essas famílias, ele era realizado por telefone, o que era muito desgastante, muito cansativo. Já que você deve imaginar, né, as pessoas de hoje, elas não atendem telefonemas. Exato. E além disso, elas trocam muito o número de telefone. Sim. Com algumas famílias, nós não conseguimos contatos assim. Então, foi preciso ir até a residência. Com outras, conseguimos falar após muita insistência de dias seguidos telefonando. Acho que eles viam lá o telefone repetido e resolviam atender. Acabavam atendendo. Mesmo com todo esse trabalho, muitos dos familiares, né, dos responsáveis, não respeitavam o cronograma que a gente tinha organizado. Eles apareciam na escola quando eles queriam. E isso atrapalhava toda a organização, além de colocar em risco todos os funcionários presentes.
Menina, em pleno mês de junho de 2020, no auge da primeira onda de Covid-19, apareciam pessoas para Nossa. retirar o material ou a cesta básica sem a máscara. Nossa. Hoje, muito se fala sobre o abandono dos estudantes durante a pandemia, mas em muitos momentos nós nos sentimos abandonados também pelas famílias, porque a gente não conseguia esse contato. Essas famílias desapareceram. E quando eles apareciam, eles só sabiam culpar a escola, falando que a escola não tinha realizado esse contato. Sobre as ações para minimizar os prejuízos pedagógicos, nós desenvolvemos várias ações, principalmente para manter o vínculo dos estudantes com a escola. Então, os professores recebiam uma lista com o nome e o número de telefone desses alunos que não estavam acessando as aulas ou que não haviam retirado o material, né, a apostila ou os livros, e os próprios professores telefonavam e conversavam com as famílias, porque dessa forma a gente conseguia mapear os problemas individuais de cada um. Então tinha, por exemplo, família que tinha viajado, né? Muita gente viajou para o Nordeste para poder cuidar da mãe que tinha tido Covid em outra cidade. Então, dessa forma, a gente foi mapeando os problemas e as dificuldades das famílias. Com isso, nós conseguimos auxiliar a maioria dos estudantes que também não tinham acesso à internet. Porque muitas vezes, o que acontece? A família tem 3 filhos na escola e um celular com internet. Então, como que eles fariam para dividir esse horário, sendo que muitas vezes a mãe ou o pai utiliza o mesmo celular para trabalhar? Para fazer a administração da aula de 3 crianças diferentes em um único aparelho, né? Exatamente. Então, todo esse processo de ligar para as famílias, ir na residência, fazer esse mapeamento das dificuldades individuais de cada família, é um processo que nós chamamos de busca ativa. E até hoje ele é realizado, porque nós temos muitos estudantes que, após a pandemia, nós também não conseguimos contato. Para os estudantes da educação especial, os professores prepararam uma caixa com materiais didáticos e orientações escritas para cada uma dessas atividades. Para cada um desse material tinha uma orientação de como a família poderia proceder para utilizar aquele material. Então, por exemplo, tem um cubo que é para trabalhar a coordenação motora. Então, tem uma parte, um lado do cubo é um zíper que abre e fecha, do outro é um fecho que conecta e desconecta. Então, como a família poderia trabalhar aquele material e o que a família estaria desenvolvendo no estudante naquele material. Aí as professoras desenvolveram, separamos uma caixa para cada estudante e eu levei pessoalmente esse material na casa de cada um. Nossa. Nesse momento foi bom. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de conversar com as mães e com os pais. Orientar pessoalmente a forma que eles poderiam trabalhar esse material, pensando principalmente na não estagnação do estudante, porque a gente sabe que para esses alunos o mais importante naquele momento era não estagnar no processo de desenvolvimento, porque aprender muitos a gente sabe que não conseguiriam, mas se eles não estagnassem, para a gente já estaria muito bom, né? Sim. Então, foi muito interessante observar de perto a rotina dessas famílias e poder compartilhar essa rotina com os professores. Além das atividades na plataforma, os professores também realizavam atividades online, através do Google Meet, com aulas presenciais mesmo, mas de forma virtual. Nesse momento, os estudantes eles conseguiam interagir entre eles, rever os colegas e dar uma aliviada naquele sentimento de saudade que eles sentiam. O ensino remoto foi todo realizado através da plataforma Google Sala de Aula. Mas para os que não possuíam acesso, foi entregue a apostila
e material impresso com atividades elaboradas de maneira que eles pudessem desenvolver sozinhos ou com o apoio de alguém da família. Então, esse foi um cuidado que tanto o material vindo da prefeitura quanto o material elaborado pelas professoras foi tido esse cuidado. Porque não adiantava nada passar uma atividade por estudante que ele tivesse que consultar outras fontes se ele não tem a internet. Se ele não tem acesso. Mas mesmo com todo esse suporte, infelizmente sabemos que muitos estudantes foram afetados, né, no processo de aprendizagem. Hoje a gente trabalha com muito empenho, com muita dedicação, para tentar superar essas dificuldades e principalmente essa lacuna que foi deixada pelo período de distanciamento da escola. Realmente é bem complicado, né? Imagino que esse acesso online da turminha, os professores eles conseguirem rever um ao outro, deve ter sido muito importante, até principalmente para o emocional, porque acaba criando uma grande possibilidade de criar uma depressão, uma ansiedade, certo? Sim, nós tivemos muito essa preocupação. E os professores também, né? Tiveram essa preocupação de manter o vínculo com a escola justamente por isso. Porque a gente sabe, né, que a pandemia, ela tem várias pandemias, a pandemia de Covid tem outras pandemias dentro dela. E uma dessas pandemias é a pandemia dos problemas emocionais, causados tanto nas crianças, quanto nos jovens, quanto nos adultos. Então, a gente trabalhou bastante para minimizar isso. Então, parabéns porque, olha, não deve ter sido fácil mesmo. Foi implementado um plano chamado Plano de Auxílio Merenda, criado pelo governo, certo? Queria saber como foi implementado, o que é esse plano? Isso mesmo, Kátia. Então, o objetivo desse auxílio foi utilizar a verba destinada para a merenda escolar para reverter para os estudantes que, como não estavam se alimentando na escola, né, reverter esse valor para as famílias para elas adquirirem o alimento da melhor forma que elas acharem. Mas eu, particularmente, considero ineficiente o que foi proposto pelo governo, onde já se viu deixar uma demanda que é da assistência social sob a responsabilidade das escolas. Porque a merenda é responsabilidade da escola desde que o aluno esteja dentro da escola. Agora, para fazer para gerir um problema social criado por uma pandemia, isso deixa de ser responsabilidade da escola e volta para a assistência social. Então, o que eu considero que seria ideal? Seria a contratação de pessoas exclusivamente para a realização desse trabalho, já que na assistência social também não há um número suficiente de funcionários para fazer toda essa logística. Então, como que funcionou? Os cartões de auxílio alimentação foram emitidos em nome da mãe. Nossa. Agora veja você, alguns estudantes não moram com a mãe. Gente! Logo, eles ficaram sem o benefício. Nossa, a mãe recebia o auxílio, ia na escola retirar o cartão, a gente entregava. Ela utilizava esse cartão no mercado, no açougue, só que o estudante não mora com a mãe, mora com o pai, com a madrasta, né? Então, eu considero isso um absurdo. Com certeza. Então, além disso, nem todos os estudantes receberam o benefício. E a gente não sabe qual foi o critério. E em alguns meses, por exemplo, o valor também não era depositado. Agora, qual foi o pior de tudo isso? Que as famílias queriam que a escola resolvesse o problema deles. E eles não compreendiam que nós não tínhamos acesso ao sistema que organizava essa demanda, que a gente já recebia tudo pronto. O cartão, a lista, a gente só fazia a entrega. Só que explicar isso para uma comunidade, no meio de uma pandemia, as pessoas com vários problemas financeiros, né, com dificuldades, era muito difícil. Então, era muito comum
a gente ser xingada no guichê da escola. Nossa. A gente era xingada, ofendida pelas mães que ficavam nervosas, achando que a escola tinha que dar conta disso. Teve um dia que eu precisei fechar o guichê para não apanhar de uma mãe. Para você ver que situação que chega. Eu não tiro a razão dela, né? O problema é a agressividade com o funcionário, mesmo a gente explicando que não era escola. A gente ouvia barbaridades, que a escola queria ficar com o dinheiro deles, sabe? Coisas assim absurdas. Ah, e teve a entrega da cesta básica também, que também foi uma confusão. Por quê? O pessoal vinha, retirava, né? Todos os estudantes tiveram direito, então quem era estudante, a família vinha, retirava. Só que começou a aparecer gente que não tinha filho matriculado na escola. Porque eles viam o vizinho com a cesta básica e achavam que a escola estava distribuindo e doando para todo mundo. Gente. Menina, foi uma loucura, você não tem ideia. Foi louco, muito louco. Além disso, essas cestas básicas, porque foi uma parceria Estado-Prefeitura, muitas, quando chegava na escola, já tinha alimentos vencidos e alimentos estragados. Porque a grande maioria já chegou com a data de validade posterior ao vencimento. Posterior ao vencimento, por exemplo. Ia vencer em junho, a cesta básica chegou em agosto. Vencimento do alimento que venceria mais rápido, né, da cesta, que é esse vencimento que vinha na caixa. E pediram para doar assim mesmo. A gente avisava as famílias para eles olharem a data de validade dos alimentos individualmente e o que não tivesse bom para o consumo para descartar. Mas ainda bem que ninguém passou mal, não teve nenhum problema na nossa escola. Mas se não, era a escola que ia ter que arcar com isso. Porque a prefeitura não se responsabiliza, né? Então, a escola, ela é organizada. Porque a gente atende a necessidade das famílias, né? Mas a logística, a gente só consegue organizar do portão da escola para dentro. Do portão para fora, é responsabilidade da prefeitura. E isso a gente não tem autonomia, né? A gente não tem governabilidade. E explicar isso para as famílias era realmente muito difícil. Nossa, complicado porque envolve uma sequência de pessoas responsáveis, né? Do governo, a escola, a compreensão dos pais, dos responsáveis. E olha, difícil, hein? Tô abismada. Josi, como foi lidar com o emocional dos alunos diante do distanciamento dos amigos e da escola? Como eu mencionei, muitos deles conseguiam participar das aulas online e aí eles conseguiam também ver, né, interagir com os colegas. Além disso, nós fizemos alguns eventos virtuais para incentivar a participação desses alunos. Então, nós tivemos palestras, contação de histórias, Olimpíada de Língua Inglesa com premiação, Olimpíada de Astronomia, um concurso de cartaz sobre a paz, a participação na Virada Sustentável, que é um evento que ocorre todos os anos na cidade de São Paulo e outras cidades do Brasil. Então, eles participaram de forma virtual, foi muito legal também, com oficinas, desenvolvimento de trabalhos, apresentação desses trabalhos. E, além disso, uma de nossas estudantes, que estava no 4º ano, ano passado, ela fez o lançamento do livro dela. Então, nós marcamos uma live, né, com a participação de alunos, da comunidade, do pessoal da diretoria de ensino, onde ela teve a oportunidade de fazer o lançamento, contar um pouco dessa trajetória dela como escritora, porque ela é uma escritora. E foi muito bacana, o pessoal fez perguntas, esclareceu dúvida, né? Então, mesmo distante, a gente conseguiu que o ano fosse bastante agitado e que eles participassem desses eventos que a escola proporcionou. Então, era comum também alguns estudantes agendarem para irem na escola, para fazer retiradas de livros.
E nessa ocasião, o que eles faziam? Eles deixavam bilhetes, recadinhos para os colegas, para os professores, a gente colocava no mural, fotografava e disponibilizava nas redes sociais da escola, através da plataforma Google Sala de Aula. Que legal. Então era bem legal. Muito legal. E agora falando do emocional dos professores. Como que foi lidar com o emocional dos professores? No início foi muito difícil. Primeiro, porque o medo da doença estava instalado em todo mundo, né? E além disso, teve aquela dificuldade do ensino remoto. E isso fazia aumentar a angústia dos professores, que eles tinham muito um sentimento de impotência, de não conseguir, porque professor é uma coisa, a gente quer atingir 100% dos estudantes, mesmo sabendo que a gente nunca vai conseguir atingi-los, mesmo se estivesse no presencial. Né? Com 32 alunos na sala, sempre vai ter um ou dois que a gente não consegue atingir. Não dá para fazer esse milagre. Agora, distante, esse número aumentaria. Só que a gente sempre quer o 100%. E isso trazia muita angústia para os professores. Então, nós tínhamos reuniões virtuais, diariamente. Nessas reuniões, sempre havia um momento de reflexão e uma abertura para a escuta dos colegas. A reflexão sempre era disparada por uma música, ou uma dinâmica, ou um vídeo. Em algumas reuniões nós fizemos uma espécie de happy hour com um colega que tocava violão e fazia essa descontração do grupo. E não tinha nessas reuniões, né, de happy hour, não tinha nenhum assunto relacionado à escola nem ensino remoto. Era só pra gente falar besteira mesmo, conversar e descontrair, contar piada, essas coisas. A prefeitura também realizou uma ação que foi bem legal, que foi com a presença de psicólogas e psicopedagogas da diretoria de ensino. Elas fizeram algumas reuniões e com a proposta, com o tema Cuidando de quem cuida, focado mesmo na saúde emocional dos professores e funcionários da escola. Onde elas trabalhavam temas para fortalecer esse lado emocional, né? E também se colocavam à disposição oferecendo ajuda. No meu caso, eu fui muito cuidada pelos professores. Como eu te falei anteriormente, eu ia para a escola uma vez por semana. E meu dia de plantão era na sexta-feira. Então, era muito comum, no meu dia de plantão, algum professor aparecer lá na escola para me dar um oi. Todo mundo desesperado com a pandemia, eles apareciam lá. Vim falar um oi. Aí eles levavam um mimo, um pãozinho caseiro, um sorvete, brigadeiro. Então esse carinho para mim foi muito importante para passar por aquele ano com mais tranquilidade, né? E com esse afago dos professores e com quem eu trabalhava diretamente, foi ainda mais tranquilo. Poxa, que legal, né? É emocionante. E a gente tá falando de seres humanos, né? As pessoas esquecem, né? Às vezes a gente trabalha tanto que esquece que na escola todo mundo, né? Todo mundo é humano ali dentro. Às vezes o nosso foco são só os estudantes, mas tem os professores, os demais funcionários que também precisam dessa atenção. Como foi trabalhada a parte da evasão escolar nas escolas públicas durante o período de isolamento, já que a gente tem tantos alunos que não têm recursos como a internet, que foi essencial, né, nesse período, às vezes não tem nenhum computador ou mesmo a disponibilidade de algum pai responsável que consiga ajudar no decorrer das aulas online, porque o que deve ter acontecido é de muitas crianças acabarem ficando sozinhas, com um irmão mais velho, com uma vizinha, e acaba não tendo a disponibilidade de alguém para ajudar realmente a ministrar as aulas, né? Então, no começo, o que nós percebemos? A grande parte dos estudantes que tinham acesso à internet, que conseguiram cadastrar o e-mail, que tinham o celular ou o computador para acompanhar as aulas, eles entravam diariamente, realizavam as atividades propostas, davam as devolutivas para os professores, a interação era maior. Porém, o que aconteceu?
Depois, que eu não vou me recordar agora qual foi o mês, as atividades presenciais voltaram, principalmente para o pessoal que trabalha. Então, foi o momento que os pais que estavam em casa voltaram para os seus trabalhos presenciais. E foi aí que nós tivemos uma queda na participação desses estudantes, porque é o que eu falo, né? Estudante, tanto com 3 aninhos, quando eles entram lá na educação infantil, até terminar o ensino médio, se não tem um adulto ali orientando, pegando no pé e fazendo toda a administração do tempo deles, eles se dispersam, né? Que são jovens, são crianças, são adolescentes, então eles se dispersam, eles precisam dessa orientação constante. Além dessas atividades na plataforma, todos eles receberam apostilas e livros, o que, teoricamente, facilitaria a aprendizagem, né? Mas se não tem um adulto ali o tempo todo com eles, a gente sabe que eles não vão realizar. Eles vão deixar para depois, né? Que é o que os alunos fazem. Além disso, muitos professores fizeram atendimento pelo WhatsApp pessoal, para poder auxiliar esses estudantes. Então, quem tinha possibilidade desse atendimento, facilitou bastante também. Apesar de ser uma escola pública, a escola onde eu trabalho, ela atende um público onde a maioria tem uma condição financeira razoável. E isso ficou claro no ensino remoto. Por quê? Apenas cerca de 20% dos estudantes não acessaram as aulas. O que, na nossa concepção, né, é um número baixo, apesar de a gente sempre desejar o 100%. A dificuldade maior foi com os estudantes na fase de alfabetização, principalmente os que estavam no primeiro ano. Né? Infelizmente, mesmo as professoras dando todo esse suporte e as famílias também participarem, nós sabemos dos prejuízos que esses estudantes sofreram. Que é difícil aprender a ler e escrever. Se presencialmente já é difícil, imagina de forma remota. Mas as professoras trabalhavam muito de forma lúdica, só que para os que não conseguiam acessar, só o acompanhamento pela apostila já era um dificultador, né? Sim, sim. Então, um dado muito importante para citar é que este ano de 2021, todos os estudantes receberam tablet. O tablet que a prefeitura forneceu com um chip com a internet. E assim, eles conseguem acompanhar as aulas online, né, no ensino híbrido. E para nossa surpresa, o que aconteceu? A maioria dos estudantes que não acessaram as aulas o ano passado, eles continuaram sem acessar esse ano, mesmo sendo oferecido recurso. Nossa, então você percebe que parece que é muito mais não só a boa vontade, mas o intelecto de cada um, o compromisso do estudante e da família, sim, né? Do que o recurso em si que eles não tinham no início. Puxa vida, sim. Essa porque também a é uma família, surpresa. algumas famílias, infelizmente, isso não é só na nossa escola, isso é uma realidade do país que eu percebo, né? Não posso informar assim com dados, mas eu vejo que é uma realidade do nosso país. Muitas famílias não dão a importância para os estudos da forma que deveria. Então, mesmo eles tendo recurso, como a educação não é importante, eles não fazem questão de acessar. Puxa. De que forma que a escola, a gestão conseguia garantir a inclusão dos alunos autistas, não só os autistas com alguma dificuldade cognitiva, nas atividades remotas e híbridas? O ano passado, nossa escola tinha cerca de 26 estudantes com algum tipo de deficiência, considerados, né, com algum tipo de deficiência. E uma estudante, que foi a que eu comentei anteriormente, que fez a publicação do livro, que é uma estudante com altas habilidades. Então, foi uma preocupação muito grande, né, de como fazer o atendimento, tanto desses com dificuldade de aprendizagem,
por conta da deficiência, como dessa estudante com altas habilidades, que também não podia ser deixada de lado, de impedir que ela se desenvolvesse mais por conta do distanciamento. No caso dela, foi um pouco mais simples, porque ela, apesar dela estar no 4º ano, né, o ano passado, ela sempre teve muita autonomia. Então, a professora conseguiu auxiliar, sugerindo sites de pesquisa, museus virtuais para ela conhecer, mandando atividades. Ela gosta muito de leitura, então ela sempre estava na escola retirando livro para fazer a leitura, já que a biblioteca municipal estava fechada. Então, no caso dela, foi um pouco mais simples. Agora, os demais estudantes com dificuldades, né, com algum tipo de deficiência, foi o que eu comentei. Eles participavam das aulas online, a grande maioria participou das aulas online, e além disso, eles receberam um kit com material específico na casa deles. Nesses kits, as professoras colocaram orientações para a família trabalhar com cada recurso que foi deixado nessa caixa, e os estudantes dos primeiros e do 2º ano, infelizmente, eles tiveram mais dificuldades. Por quê? Porque eles são alunos ainda sem autonomia. Além da deficiência, eles não têm autonomia. E alguns deles não tinham auxílio da família. E nem de ninguém da família, nem a mãe, nem outro familiar, nem ninguém perto para promover esse desenvolvimento dessas atividades. Para facilitar, principalmente a comunicação, eu criei um grupo no WhatsApp para atender exclusivamente a família de todos esses estudantes, com as 26 mães dos estudantes que fazem parte do atendimento educacional especializado. Que nesse atendimento educacional especializado inclui tanto os alunos com deficiência, quanto essa estudante que nós temos, que é uma estudante com altas habilidades. Josi, essa criação desse grupo foi uma iniciativa sua, não foi governo, alguma imposição governamental, foi sua? Não, foi uma iniciativa minha, partindo da necessidade do momento. Na realidade, é algo que eu tenho até hoje. Eu gosto de fazer esse atendimento, eu entendo que se hoje nós temos esses recursos, que antigamente nós não tínhamos, que são as redes sociais, o WhatsApp, que é para facilitar a comunicação, não importa que eles vão ter acesso ao meu telefone particular. Eu deixo claro para eles que quando eu posso responder, eu respondo, e quando eu não posso, eu não respondo. E por incrível que pareça, o que eu percebo? Tanto os estudantes quanto as famílias, eles conseguem ter mais, eu não sei nem que termo usar, que eu falo muito sobre a educação virtual, né? Eles têm mais essa educação virtual de saber respeitar o horário, de não ficar mandando bom dia, figurinha, imagenzinha de bichinho. Eles têm muito mais isso do que os próprios professores. Eles não mandam nada fora do horário, é sempre dentro do horário. Quando eles precisam mandar alguma coisa à noite, eles pedem desculpa, falam que foi aquela hora que chegou em casa, aquela hora que tem tempo. Se eu vejo, eu respondo também, eu não vejo nenhum problema, porque o celular é algo que está na palma da nossa mão. Então, a gente tem que usar esse recurso a nosso favor, né? E não criar mais um bloqueio. Eu acho que a escola já tem bloqueios demais para a gente, ao invés de ampliar isso, ficar criando bloqueios. Então, eu gosto de ter esse contato mais íntimo, sim, com as famílias, até para entender melhor e ajudar, né, melhor esses estudantes. Josi, como foi o planejamento do retorno às aulas presenciais? Esse retorno presencial, ele precisou ser preparado com muito carinho, né? Porque nós pensamos em situações, estratégias e atividades para acolher tanto os professores quanto os estudantes, já que alguns tiveram perdas, tanto familiares quanto de conhecidos ou como alguém da própria família, né? Amigos, etc. Então, nós pensamos em atividades para que eles expressassem
o sentimento deles, momentos para a gente ouvir de forma atenta esses sentimentos. E tudo isso foi muito necessário para que a gente pudesse juntos recomeçar, né? Saber a dificuldade, o que cada um estava passando nesse momento e pensar nesse recomeço. Então, para os estudantes, esse recomeço, ele aconteceu mais de uma vez. Então, inicialmente, o retorno presencial foi com 30% dos estudantes da turma. Depois foi ampliado para 50% e, por último, agora há um mês, cerca de um mês, 100%. Então, sempre pensando nesse acolhimento, né? Que nós tivemos estudantes que perderam pai, né? Estudantes que perderam mãe pela Covid ou porque estavam já com outra doença e tiveram Covid e acabou piorando, trazendo outras consequências para aquela doença, mesmo tendo melhorado da Covid. Então, todas as atividades elas foram planejadas, adequadas com o espaço físico da escola, pensando nos protocolos de segurança sanitária e com o cuidado para que as atividades presenciais e remotas estivessem alinhadas. Então, isso foi um desafio muito grande, porque, veja bem, os alunos estavam na escola quando estava 30%. Ia numa semana, ia em cada dia, né? Na segunda-feira, 30% da turma, na terça, 30%, na quarta, 30%. E assim sucessivamente. Na semana seguinte, começava novamente esse rodízio. Então, a gente tinha que ter o cuidado para não passar o conteúdo novamente. Qual foi a turma que estava, né? Se foi a turma A, B ou C. E alinhar o que estava sendo dado naquela semana com o pessoal que estava em casa. Então, foi um desafio muito grande para os professores, mas como eles já tinham a experiência do remoto do ano passado, apesar do desafio, né, do quebra-cabeça, a gente conseguiu montar de forma que atendesse todo mundo. Outro foco de preocupação foi a recuperação das aprendizagens, porque eles chegaram no presencial com as dificuldades que eles, essa lacuna, né, que ficou do ano passado, com as dificuldades de aprendizagem que muitos já tinham na leitura, na escrita. Então, tudo isso precisou ser previsto nos planejamentos de todos os componentes curriculares. Quanto à gestão, ela precisou mudar algum aspecto pós o retorno às aulas presenciais? De certa forma. O trabalho da gestão ele possui a mesma configuração, já que a equipe não deixou de trabalhar presencialmente. O trabalho foi apenas de reorganização da escola para esse retorno. Organização dos espaços físicos, uma orientação constante para o cumprimento do protocolo de segurança sanitária por todos, né, por todos os funcionários, o acompanhamento das aprendizagens para garantir que as atividades presenciais e remotas estejam alinhadas com que essas atividades estejam alinhadas e a orientação para as famílias. As demais atribuições continuam exatamente iguais. E o que você conseguiu trazer de lição depois de tantas dificuldades vivenciadas nesse período? Tudo que você já foi falando aqui no decorrer da entrevista, já foi me mostrando o tanto de lição retirada, mas agora dá um resumo do que... A experiência profissional que eu vivi nesse período valeu por anos na coordenação pedagógica. Eu aprendi muita coisa sozinha. E apesar de ouvir sempre de muitas pessoas se colocando à disposição, nos momentos de maiores dificuldades, eu só pude contar mesmo com quem estava ao meu lado diariamente, que eram os professores e as outras meninas da equipe, né? A diretora e as duas assistentes de direção. Se não fossem meus colegas, toda a força e carinho que eu recebi, eu teria desistido.
E como você viu, não foi fácil. Uhum. A demanda burocrática ela é enorme e mesmo com todos os desafios dentro da escola, os documentos e prazos não pararam de chegar. Não existia um olhar humanizado por parte da secretaria ou da diretoria de ensino aos que estavam na linha de frente das escolas. Realmente nós fomos abandonados. Porém, finalizamos o ano com todos os documentos em ordem, com a vida escolar de todos os estudantes organizada e com as famílias mais tranquilas. Eu sempre serei grata aos colegas que viveram comigo cada dia de 2020, que foi um ano muito difícil, mas foi amenizado por essa parceria de pessoas que vestiram a camisa e que acreditaram na educação pública de qualidade. José, muito legal ver que, no fundo, toda a experiência pedagógica, experiência em todos os aspectos quesitos da vida, envolvem a parte humana e, independente do que é imposto por governo, secretaria de ensino, enfim, tudo é guiado pelo sentimento humano de cada um, né? Então, muito importante tirar isso de aprendizado para a vida, né? Isso mesmo. E na escola, principalmente o ano passado, isso deixou mais claro, né, a necessidade de entender o outro como um ser humano e não somente como um profissional que está ali fazendo o seu trabalho. Sim, hoje a gente vai observar as consequências dessa pandemia no decorrer dos anos, no que isso pode prejudicar o aprendizado das pessoas daqui 5 anos, 10 anos. Hoje a gente não consegue mensurar, acredito que todo mundo que tem esse sentimento altruísta conseguiu dar o melhor de si para trazer a melhor consequência dessa pandemia, né, que foi um sofrimento muito triste para todo mundo, e é uma coisa que acho que a gente só vai conseguir observar mesmo daqui a muitos anos, mas eu acho que foi um super aprendizado, uma forma de tornar as pessoas melhores, acho que foi uma oportunidade que a vida deu para nos tornarmos pessoas melhores, né? Então, espero que as escolas tenham tirado o melhor disso tudo, né? E, e assim como você teve toda essa dedicação como gestora de escola, tá de parabéns. Que muitas escolas tenham passado pela mesma situação com o esforço, porque realmente a gente tá fazendo uma entrevista com uma escola que teve as suas dificuldades, mas pensando num todo, no Brasil, no mundo, o quanto a gente deve ter tido de prejuízo na educação em estados muito pobres, com pouca estrutura. A internet é uma coisa que nem todos têm acesso. Na Quer própria dizer, cidade, né? na Em própria... regiões mais periféricas, eles não têm Sim, acesso sim, à internet. exato. E outros estados que são mais, penso assim, no Nordeste, Norte, Nordeste do país, o quanto deve ter sido complicado lidar com essa situação, né? Verdade, mas foi uma oportunidade de crescimento, tanto profissional como pessoal, e isso não tem nada que pague. Com certeza. Então, agradeço, Josi, pela oportunidade de trazer um pouco do conhecimento como gestora em uma escola pública, que eu acho que é o principal foco assim, de dificuldade no país. Então, agradeço pela ajuda, com certeza foi de muita valia para a minha formação. Esse ano é a minha formatura e eu espero contribuir e ter tirado de todas essas lições aprendidas para minha a execução como pedagoga, quem sabe no futuro como uma coordenação pedagógica. Eu também agradeço a oportunidade de falar um pouco do trabalho, né? Compartilhar essa experiência de um ano pandêmico e difícil.
e contribuir, né? Tanto para você quanto para colegas que vão se formar aí, e incentivar que a educação pública é isso, ela tem suas dificuldades, mas também tem seus prazeres. E poder compartilhar isso e incentivar outras pessoas é muito gratificante. Obrigada. Obrigada, Júlia.